A Tânia está aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Professora, a senhora, Carmen, você marca os minutos? A senhora quer que eu avise alguma coisa? Se você puder marcar. Cada fala quantos 20 minutos para cada um, né? Mas eu pedi que cada um marque, porque eu nem estou com. Mas pronto, da senhora também, né? 20 minutos. Pronto, eu vou marcar os 20 minutos para cada, tá bom? Ótimo. Boa tarde. Eu quero cumprimentar as pessoas do Congresso. Gostaria de fazer uma correção, porque no site, né, o meu nome está com a instituição correta, mas no último programa puseram Universidade Federal de Viçosa, e eu não sou de lá, eu sou da UFRJ, então queria que essa correção fosse feita. Eu vou ser rápida para apresentar as pessoas, porque o importante é a fala de cada um, né? Então, eu começo apresentando a professora Norma Lima, que é professora da UERJ, São Gonçalo. Ela foi a primeira tese sobre claridade de Cabo Verde, tem livros publicados, agora mesmo fiquei sabendo que uma questão da Unicamp saiu de um livro dela, onde ela estuda as músicas da Rita Lee, né, em plena ditadura. Então, ela está fazendo o pós-doc conosco no nosso programa. Então, ela vai ser a debatedora. Tá? Apresento a Júlia Goulart Silva, que é quase doutora, vai defender dia 17 de julho uma tese sobre o Rui Duarte de Carvalho, Angola, né? Que já foi professora substituta também da UFRJ, e vem trabalhando bastante, muito envolvida com as questões africanas. O Gabriel Dotlin, que é doutorando, estuda o Gita Júnior, de Moçambique, e que também já vai qualificar, né, no próximo ano, no início do ano, e que também vem colaborando muito, inclusive com as questões, né, relacionadas a cinema, que ele baixa os filmes. Então, é o Gabriel Dotlin. E o Denis Augusto da Silva, que é nosso não é doutorando, né, lá na Universidade de Lisboa, em que agora vai fazer em cotutela, né? Eu até parei porque o processo com a greve dos técnicos não se confirmou ainda não houve assinatura. Mas ele já está trabalhando, ele veio para levantar, porque a tese dele é sobre o que vem sendo publicado nas literaturas africanas. Então, lá em Portugal, ele trabalha com uma professora, a Paula Tavares, que vocês conhecem, poeta, é a co-orientadora dele, e ele veio para fazer esse levantamento, né, das obras publicadas no Brasil e também em Portugal, que ele está pesquisando também no Real Gabinete Português de Leitura. Não vou me alongar mais, para que todos possam ter os seus 20 minutos, e depois das 3 apresentações, a palavra é da Norma, que será a debatedora. Então, eu passo a palavra à Júlia. Júlia, por favor, você diz o título, né? Cada um diz o título da sua comunicação. Olá, boa tarde. Todos me escutam? Bem? Sim. Que ótimo. Então, pedi para o Gabriel, por favor, apresentar os meus slides, para a gente conseguir acompanhar a imagem e o poema. Isso. Obrigada, Gabriel. Bom, como a Carmen já apresentou e como o tempo é corrido, eu vou iniciar. A minha apresentação de hoje se chama Falar de Águas, uma leitura do erotismo em Rui Duarte de Carvalho e Antônio Olo. Eu sou a Júlia, do doutorado de Literaturas Africanas da UFRJ, e em breve estou defendendo em julho. Bom, o que eu proponho fazer hoje é, na verdade, uma versão modificada, fragmentada e adaptada à questão oral de uma parte de um dos capítulos da minha tese. E a obra que eu vou trabalhar, na verdade, é Lavra, que é um conjunto de poesia reunida do poeta angolano Rui Duarte de Carvalho, e o livro específico que eu vou trabalhar, que está dentro de Lavra,
é o Exercícios de Crueldade. Gabriel, pode passar para o próximo slide, por favor? Então, essa aqui é a obra Lavra, aqui também, como vocês podem perceber. O Exercícios que está dentro de Lavra foi publicado em 78 e Lavra foi publicado em 2005. Gabriel, pode passar para o próximo slide, por favor? Sim. Então, essa imagem do artista Antônio Og, também angolano, que eu vou trabalhar. Pode passar para mim, por favor, Gabriel. E esse é o poema do Rui Duarte que eu vou trabalhar. Aí pode passar, por favor, Gabriel. E como vocês podem ver, no livro está a imagem ao lado do poema. Então, eu gostaria de começar com a leitura do poema, por favor. Então, vamos lá. Ninfomania. Um povo de nômadas, polido e antigo, com alguns sons, muitas vezes repetidos em silêncio, cultiva nas areias, onde habita as produções mais raras que a tolerância inspira. Diz-se das fêmeas, tidas por princesas, cuja unidade é sempre o seu labor, e enriquecem a estepe com a toalha do olhar, que uma serpente está guardada nelas, senhora das entranhas, sempre acesas. Vive de espuma e é voraz. É isso que a denuncia. Há nessa descoberta um tal apuro que eu não me atrevo a acrescentar-lhe nada. Prefiro falar de águas. Uma idêntica paisagem. Um chão todo empedrado de cristais. E um céu não muito azul, mas quase branco e limpo. Aqui nesta paisagem reside a emoção. Ninfomania, secura. Em busca das umidades. Recuso justificar-me. O que eu proponho é mais simples. Faça-se um furo na areia até atingir as águas. E é lá que a serpente canta. Então, a primeira questão que eu queria levantar é pensar a ideia do mito. O início do texto vai abordar o mito de uma determinada sociedade que não é explicitada. E esse mito diz que as mulheres seriam habitadas por serpentes em suas entranhas. Mas essas serpentes não são quaisquer serpentes, porque elas precisam do esperma para viver. E é essa condição, essa necessidade que denunciam e constituem a sua razão de ser. Ou seja, a necessidade do esperma pode ser pensada como aquilo que simboliza o desejo sexual feminino. Então, o mito ele vai ser o mote do poema, e o mito não vai ser somente o tema do texto. Ele vai também, de certa forma, atravessar a linguagem do poema. Dizer as coisas é desvelar. Considerando que a dinâmica de funcionamento do mito como linguagem é um conter e abrir do mundo ao mesmo tempo, já que o saber é revelado e ocultado simultaneamente, leio esse gesto como um gesto erótico. E me debruçando sobre a imagem que eu havia mostrado anteriormente, essa afirmação vai ganhar mais legitimidade ainda. Então, o diálogo entre a palavra escrita e a imagem não se esgota apenas como uma simples intertextualidade, porque é preciso haver esse diálogo entre imagem e entre poesia para que o pensamento seja concebido de forma mais grata. E pensando nesse diálogo, quando o poema vai realizá-lo com as artes visuais, eu gosto muito de pensar numa questão desenvolvida pela professora Ana Mafalda Leite. Eu vou pedir para o Gabriel, por favor, passar. Isso, obrigada, Gabriel. Que ela diz o seguinte: a autonomização dos processos literários africanos, de língua portuguesa, por exemplo, partilha diversas heranças intertextuais, além da literatura portuguesa, literatura latino e hispano-americana, literaturas africanas em outras línguas e os intertextos da tradição oral.
que são igualmente importantes para a caracterização dos aspectos especificamente regionais e nacionais diferenciados. Então, ao afirmar a multiplicidade de diálogos estabelecidos pelos textos africanos escritos em língua portuguesa, Ana Mafalda Leite vai colaborar por uma desmistificação de estereótipos que perpassam as literaturas africanas e que subalternizam em relação aos cânones ocidentais. Rui Duarte de Carvalho, ao retomar a tradição oral e a imagem do Antônio Oller, também o faz e contribui para os estudos interartes. Além disso, eu também gosto de pensar que o Rui ele vai realizar um trânsito entre múltiplas culturas. E essa associação da figura feminina com a imagem da serpente vai ser uma comparação que vai permear vários imaginários culturais. E como exemplo ocidental desses imaginários percorridos, eu gosto de pensar nas Flores do Mal, do Baudelaire, no poema A Serpente que Dança e também no próprio texto bíblico. E essa polissemia que a imagem vai suscitar permite que eu possa interpretá-la como um gesto crítico do poeta, que pode indiciar a imposição religiosa usada por parte da colonização portuguesa para, na verdade, criticar essa imposição religiosa. E a possibilidade do resgate da tradição ocidental vai matizar a crítica à dominação portuguesa. E pensando nesse feminino, já que eu mergulho nesse feminino, eu gostaria de falar sobre a construção dentro do texto. E para isso, eu leio as imagens do poema como espaços. Então, se eu leio como espaços, eu percebo que há o espaço feminino, que é o espaço das umidades, das águas, em contraste com o espaço masculino. E o texto oferece um espaço imagético habitado pelo contraste do árido com o úmido. E o árido corresponde ao espaço do masculino construído por meio de imagens fálicas. E esse tecer erótico, que vai entrelaçar o feminino e o masculino, é realizado também com o entrelaçar de uma linguagem, que vai promover o encontro amoroso entre o fálico e o feminino, e o que me faz pensar numa citação do Barthes. Gabriel, por favor, passa para o próximo. É que estou assim, se alguém mandar alguma coisa, eu te aviso. Que diz o seguinte, cito então o Barthes: a linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo contato. De um lado, toda uma atividade do discurso vem, discretamente, indiretamente, colocar em evidência um significado único, que é eu te desejo, e liberá-lo, alimentá-lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir. A linguagem goza de se tocar a si mesma. Por outro lado, envolvo o outro nas minhas palavras. Eu o acaricio, o roço, prolongo esse roçar. Me esforço em fazer durar o comentário qual submeto à relação. Esse entrelaçar, esta filigrana, mais uma vez, retoma o ato erótico em si. E a linguagem do poeta se torna um corpo em estado de desejo. E toca o mundo como a mão que acaricia a silhueta de uma pessoa amada. E se as palavras, então, apreendem o mundo através de uma linguagem que o roça, o mito vai ser essa linguagem que desnuda e põe em evidência a coreografia textual do encontro do feminino com o masculino. Então, é o texto que ele vai ser construído a partir de minúcias
de relações muito singulares. E o mito, então, para além de tema, ele vai passar a ser a forma do poema, de acordo com esse desvelar e desnudar erótico que o próprio poema vai evocar. Em relação à crueldade, que vai estar presente em ambos os textos, né, tanto a imagem quanto o texto do Rui, eu acho que é preciso ler esse conceito de ninfomania de uma forma não estigmatizada. E eu vejo o discurso erótico como a energia física que move, que impulsiona o ser. E os atravessamentos das intertextualidades retomam a ideia erótica, quando evocam essa própria ideia de atravessar e penetrar o corpo do texto. E para investigar essa questão da crueldade, eu trouxe uma citação do Bataille, que se chama exatamente um ensaio que se chama exatamente A Arte, Exercícios de Crueldade, que é o seguinte, cito: a arte, certamente, não é de modo algum comprometida com a representação do horror, mas seu movimento a coloca sem dificuldade na altura do pior e, reciprocamente, a pintura do horror revela sua abertura para todo o possível. É por isso que devemos nos deter no timbre que ela atinge na vizinhança da morte. Se ela não nos convidar, cruel, a morrer no arrebatamento, ao menos terá a virtude de destinar o momento de nossa felicidade à igualdade com a morte. Penso que essa arte poética do Rui vai possibilitar essa posição de igualdade com a morte, referida pelo Bataille. E me faz pensar também na guerra de libertação de Angola e em outros conflitos que atingiram o país. O livro em si, Exercícios de Crueldade, ele vai retomar a questão da guerra, vai retomar nos outros poemas a questão da violação e a questão de como o corpo e a paisagem sentem essa violência da história e a violência da colonização e das guerras. E também vai retomar as imagens do sangue, a imagem da noite e a imagem da própria forma rasgada, do corpo rasgado e atravessado. E essa forma física do corpo e forma textual são rasgadas pela seta e pela diagramação do próprio texto da arte poética. Então, como eu havia mostrado anteriormente, tem uma seta entre ninfomania e secura. E gosto de pensar como nessa seta como uma espécie de perfuração, que perfura o corpo do texto. E a representação da guerra, por meio da imagem poética e pictórica, suscita esse arrebatamento, o tempo de suspensão, referido por Bataille, quando ele diz toda a verdade da emoção. E nesse sentido, vai ser possível pensar na abertura para todo o possível e atravessar essa opacidade do mundo. Bom, eu não acredito que o texto seja um espaço de cura do trauma, mas eu acho que o texto vai possibilitar o ler sobre o passado dentro do nível da linguagem e da memória. E a crueldade se revela, portanto, como uma fenda no real, que se abre ao encontro do não convencional. O Bataille também, no mesmo ensaio, vai dizer que o vício sexual é a atitude na qual os paradigmas são postos às avessas e na qual o ato em si perde o valor de estigma, porque para o agente da ação não vai haver crueldade. Então, se a poesia de Rui Duarte busca desconstruir conceitos e estereótipos e paradigmas e ideias canonizadas, compreendo um uso singular e mais grato da imagem do cruel. E avançando com a leitura... Júlia, mais 5 minutos. Tá, já estou terminando. E avançando com a leitura, eu retomo o fragmento aqui. Nesta paisagem reside a emoção. Ninfomania secura.
e essa parte da arte poética sugere um encontro com a imagem do Antonioli muito bom. O texto no todo, obviamente, vai prever esse encontro, mas essa frase especialmente me faz pensar, ela se destaca, porque essa seta, ela tende a criar uma noção de causa e consequência, e de ligação entre a palavra ninfomania e o adjetivo secura, porque ninfomania vai estar no título da arte poética e secura vai ser um adjetivo muito eficiente para caracterizar a paisagem árida do Antonioli. E o que eu quero dizer é que não se trata de uma simples descrição da imagem, mas sim de uma recriação poética da imagem textual e da imagem virtual. Um gesto de leitura da gravura, traduzido em palavra escrita, para criar e recriar os sentidos da experiência erótica, pelo prazer do texto, como já diria Barthes, novamente, pelo apogeu do prazer erótico. Ideia que pode ser fixada nos 3 últimos versos. Cito: o que proponho é mais simples. Faça-se um furo na areia até atingir as águas. É lá que a serpente canta. E pensando na imagem do Antônio Olo, lendo essa imagem, eu gosto de ver 3 planos presentes, identificar 3 planos. Um plano fecundo, que é o plano cheio de vida, composto pela flora e a fauna, no qual é possível observar uma vegetação rasteira, gramínea e também alguns animais. Um outro plano seco e árido, desértico, onde se encontram os relevos do terreno, e o espaço que se encontra no centro da imagem. E, por fim, esse plano úmido, aquático, corresponde às pequenas gotas de águas que escapam dos 2 objetos também em posição central da imagem. E esses 3 planos acabam se fundindo e não há uma divisão muito demarcada. Um plano acaba penetrando o outro à maneira do gesto erótico novamente. E, novamente, sobre a questão erótica, eu percebo a presença da serpente na imagem, o que faz referência ao mito citado, e o falo também se torna evidente quando afloram alguns objetos pontiagudos e eretos que estão perfurando e penetrando esse plano fecundo. E o relevo, o platô, que se assemelha supostamente aos seios femininos. E o objeto central da figura, pelo qual saem as gotículas de água, vai se assemelhar à silhueta do corpo feminino. E é interessante que essa fisionomia vai conservar uma certa impetuosidade. E o foco vai ser no rosto desses seres. Mas isso não se resume apenas ao uso usual, ao sentido usual da palavra crueldade. E se relaciona também com a sensação de prazer e liberdade que não vai passar pelos filtros do pudor e da moral. E também na própria noção de desmedida e de pulsação erótica. E ainda vislumbro significados atrelados ao signo da crueldade, quando eu penso que esse cruel vai ter um outro sentido, que não é somente a violência, mas também aquilo que está cru e estar nu. E essa crueldade vai estar na voracidade da serpente e no desejo. Desejo que vai ser visto como um sentimento desmedido, vívido. Lembrando que Desmedida é o nome de um romance, um título de um livro do Rui Duarte. E assim, eu também gosto de pensar que quando esse passeio por diversas culturas, eu me recordo do mito de Adão e Eva, o mito adâmico, que é uma narrativa dogmática imposta pela colonização, que vai estar presente na Bíblia e em outras obras. E no texto bíblico, a figura da mulher, Eva, vai ser associada à malícia da serpente, que vai provocar a expulsão do paraíso. E o início da vida terrena, fora do paraíso, é a perda da inocência, que vai simbolizar a aquisição do saber e do ato de conhecer, que é exatamente essa dinâmica
do mito, de conhecer pelo mito. Nesse sentido, saber seria um gesto cruel. Por quê? Porque é um pensar autônomo, não mais guiado e ditado por Deus. É um pensar que vai mutilar a sabedoria divina e vai oferecer essa liberdade aos seres humanos. E a imagem do falo que perfura, que está presente na gravura e no poema, é também esse exercício de crueldade, de perfurar. Então, eu penso que o Rui Duarte vai usar esses exercícios para questionar os estereótipos e os clichês do Ocidente, buscando outras formas eróticas que afetam o ser e atravessam outras mitologias, e enxerga o objeto retangular da parte de cima da imagem como uma lâmina, a qual desliza sobre o corpo da paisagem fatalmente, arrancando sua pele e fazendo jorrar sangue. E para fins de conclusão, digo que o poeta de Ninfomania corta e mutila essa ideia de erotismo presente do imaginário ocidental, atravessando os mitos angolanos, se apropriando de um pensamento coletivo ocidental para poder oferecer novos sentidos ao erotismo. E o diálogo com outras literaturas e com as artes visuais, para além da oralidade, ainda ajuda a desfazer o estereótipo que persiste sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, que elas só estabeleceriam uma intertextualidade com a oralidade. Mas, pelo contrário, vai muito além disso, como é dito pela professora Ana Mafalda Leite. Eu acredito, então, que o Rui vai criar uma espiral de pensamento que vai buscar autonomia intelectual e epistemológica e que vai legitimar outras visões de mundo e outras relações do sujeito com o corpo, com o visível e com o trauma histórico. Obrigada. Obrigada, Júlia. Professora. Professora? Professora Carmen, está mudo. O microfone da senhora. Vamos deixar o debate para o final, né? Porque senão a gente se alonga e acaba estourando o tempo. Então, eu passo a palavra já para o Gabriel, depois para o Denis e, no final, o debate dos 3 trabalhos. Está aparecendo? Com a palavra, Gabriel. Pronto, está aparecendo.